de um soldado, e no final ele fala da armadura de Deus, e a palavra de Deus era a representação daquela flecha, daquele arco. Então hoje nós podemos fazer tudo na igreja, mas nós temos que usar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa base. Então Deus falou através do profeta que estava para morrer. Irmãos, olha esse rei, ele poderia consultar esse profeta muito tempo antes, mas ele deixou por fim. Aquele profeta Eliseu já tinha se aposentado, estava lá na casa dele, não estava nem vestido com vestes de profeta, mas teve que levantar daquela doença que ele veio a morrer para dar um conselho ao rei. E o conselho foi esse: pega o arco, pega a palavra de Deus, irmãos. Você está guerreando, você está sofrendo, o mundo está invadindo a sua vida. Pega o arco e deixa Deus colocar as mãos dele sobre a sua mão. Aí aconteceu que o rei falou, o profeta falou ao rei: abre a janela para o Oriente. O que é abrir a janela para o Oriente? Os irmãos sabem que quando nós falamos do Oriente, nós estamos falando de quê? Problema. O Oriente é só problema. Não há coisa que mais haja no Oriente do que problema. Tanto é que eles dizem que eles não podem aceitar o nosso Deus, que é o verdadeiro, porque ele é um Deus politeísta. Tem um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Eles só querem um Deus, então eles não servem nenhum. Mas tudo que é problema é do lado do Oriente. Então ele fala para o rei: abre a janela para o Oriente e atira. Irmãos, o que é abrir a janela para os problemas? Os irmãos sabem que quando vem o problema, o que nós queremos? Fechar a janela, não é verdade? A gente se esconde, fecha a janela, vê um trovão, vê um relâmpago, vamos fechar a janela, fecha a janela. Aí acontece problema na família, com o casal. E o casal, em vez de abrir a janela e jogar flecha, não, o casal guarda. Às vezes é o filho. Eu vejo, irmão, na igreja, os filhos que apanham e os filhos que não apanham. Porque hoje a filosofia é que não pode bater do filho. Não é verdade? E nós temos muitos filhos que não obedecem o pai. E eu tenho uma filosofia de vida que é assim: criança e cachorro tem que obedecer. E se não obedecer, vara nele. Eu quero ver se não obedece. Eu criei meu filho assim. Um andou dando uma desviada, mas entrou na marra, porque eu não copei. Olha, irmão, cachorro, quando a gente quer mandar para a rua, você pensa que ele sabe o que é rua? Dizer para o cachorro: onde é o lugar de cachorro? Ele fica olhando para você e você não fica rápido. Mas se você tiver uma varinha na mão e você perguntar assim: onde é o lugar de cachorro? E dá uma parada. Cada vez que você falar onde é o lugar de cachorro, ele vai para a rua. O meu pai, ele trazia uma bacia assim de resto de comida e vira 4, 5 cachorros lá em casa, sempre tinha cachorro. E quando ele ia comer, o meu pai com aquela varinha dizia assim: não come, espera. E o cachorro ficava ali, lambendo naquela comida. E não demora muito, meu pai dizia: come agora. Eles comiam. Então era o princípio da obediência. O cachorro obedecia. Quando ele mandava o cachorro pegar um boi, que ele trabalhava com isso, o cachorro pegava. Quando ele mandava largar, o cachorro largava. Mas os nossos filhos não fazem isso. Então nós temos problemas. O casal prefere esconder, não fala para ninguém que tem problema, não pede ajuda. Mas nós temos que abrir a janela e jogar as flechas contra os problemas. Foi isso que Deus mandou para aquele rei entender. Depois ele foi lá e disse assim: recolhe as flechas. E ele recolheu. E ele disse assim: agora fere a terra. E aquele rei entusiasmado pegou aquela flecha, jogou na terra. O que ele esperava? Trovão? Relâmpago? Terremoto? Não aconteceu nada. Ele
atirou. Ele esperava a voz de Deus, mas não aconteceu nada. Aí ele foi e atirou a terceira, e não aconteceu nada. E a Bíblia diz nesse texto que ele cessou, ele não atirou mais. Aí o profeta ficou irritadíssimo e disse para ele: essas flechas eram as flechas da vitória contra os tiros, e você deveria ter ferido a terra 5 ou 6 vezes, porque ferisse 3 vezes somente a terra, então você vai vencer os tiros só 3 vezes. Irmãos, nós às vezes somos assim. Nós queremos aquele movimento, queremos aquele estrondo, como Elias lá no monte, quando passou aquele fogo, não estava a voz de Deus. Veio um terremoto e não estava a voz de Deus. E veio um fogo e Deus também não estava ali. Veio um vendaval e Deus não estava. Mas as igrejas querem isso, querem fogo. Eu acho que Deus é maravilhoso, porque eu vejo crente pedindo fogo e Deus não dá. Você não pode imaginar, irmão, o que é um fogo e a pessoa: oh Deus, derrama do fogo. Olha, irmão, ainda bem que Deus não faz isso. Se fosse assim, já teria terminado com as igrejas. Mas nós queremos fogo, queremos movimento, queremos barulho. E depois que Elias teve toda a experiência, veio uma brisa suave, veio a voz de Deus falando com ele: Elias, por que estás aqui? Mas ele estava com medo de Jezabel. Agora, irmãos, às vezes nós como igreja, nós somos assim, queremos aquele movimento, mas nós não queremos servir a Deus obedecendo a sua vontade. Nós sabemos a vontade de Deus, lemos na palavra de Deus, mas na hora de nós fazermos a vontade de Deus, nós não fazemos. Hoje, irmãos, nós temos um país idólatra, movido pelo dinheiro, e vai acontecendo catástrofes cada dia. Políticos sendo subornados, porque essas encostas de serra são feitas casas irregulares, que não são permitidas fazer, mas alguém dá licença para as pessoas fazerem, e elas vão fazendo. E a natureza, ela se vinga, ela se recobra, ela vai atrás daquele que a estragou. Agora Deus, irmãos, ele tem uma vitória para a igreja dele, mas a igreja precisa ser reverente, a igreja precisa estar atenta para estar totalmente nas mãos de Deus para a realização da obra dele. Nós temos hoje, irmãos, algo extraordinário para anunciar para as pessoas. Eu estou lendo um livro, irmãos, que nós pregamos sobre ele, chamado Louco Amor, de Francis Chan. Esse livro fala do louco amor de Deus, como é que Deus, sabendo que nós éramos como somos, desde antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu para sermos seus herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Antes do começo do mundo, Ele nos elegeu. Então o irmão não está por acaso. Os irmãos que fizeram o curso, que estão visitando hoje aqui, não estão por acaso. Deus já escolheu você antes da fundação do mundo para lhe dar uma vitória cabal, uma vitória completa, com a família, com a vida, com tudo o que nós temos. Agora, claro, eu fico pensando e falo lá na igreja: irmão, como que eu sou um homem que dediquei a minha vida para o meu Deus desde os meus 12 anos? Nunca roubei, nunca fiz qualquer coisa para dissuadir alguém ou maltratar alguém, sempre fui muito honesto, e agora de uma hora para outra eu perco a visão.
Aí a pessoa lá na igreja fica louca de pena de mim. Eu penso também que legal, está faltando. Até algumas pessoas às vezes vão lá para me ajudar. E as pessoas falam, mas esse pastor, depois de fazer tudo a vontade de Deus na vida dele, agora ficou cego. Sabe por que eu fiquei cego, irmão? Por causa da diabetes. Nunca cuidei. A minha diabetes, quando eu tinha 40 anos, era 450, 500. Uma vez eu fui no médico, 500. O médico diz assim, tem que caminhar, fazer regime, não pode comer coisa doce. E eu nunca dei bola. Continuei comendo coisa doce, não caminhando, comendo tudo que não podia comer. Irmãos acham que Deus ia agora limpar a minha vista de uma hora para outra? Não, de vez em quando eu digo, Senhor, está ótimo. Se não piorar, para mim está bom. Estou feliz da vida. E eu tenho aprendido uma coisa, eu sempre gostei de tocar violão, mas sempre toquei muito mal. Agora cego eu estou tocando melhor. Os irmãos já viram que tem muito cego que toca bem, né? Então eu vou continuar tocando. Eu estou tocando bem agora. Não preciso olhar, vou direto. Ah, que beleza. Agora dá uma angústia na gente, é verdade. Mas eu tenho que dizer, Senhor, eu te agradeço porque tu tem me aberto a visão espiritual. Tu tem aberto o meu coração para a tua obra. Não importa que está sério, não. Agora eu me cuido, agora minha diabetes essa noite, por exemplo, irmão, eu tive que fazer a coisa que eu mais gosto de fazer. Tomar Coca-Cola. Levantei, suando e tremendo. Fui lá medir minha diabetes. 74, está baixando, ia para menos. Eu já fui lá, já tomei um copo de Coca-Cola. Daí a 15 minutos medi 126. Aí comecei a me sentir bem. Então tem coisas boas na vida, não é? Agora, Deus, irmão, tem uma promessa para a igreja dele, dar uma vitória completa, para que o mundo veja a glória de Cristo nas nossas vidas. Porque o mundo, irmãos, eles acham que nós somos muito bobos, que nós somos uns fanáticos. Aí eu vejo um jovem como esse que está tocando aqui, fazendo de quase solzinho. Lá no mundo ele teria muitas chances. Seria o primeiríssimo lá. Mas ele está aqui servindo a Deus. Pode ser que tenha colega aí que for bobo. Vamos fazer isso para a igreja. Os irmãos até bateram palma para os irmãos que receberam diploma, mas para eles não tocou, não bateram. Aí pode dizer, eu não vou mais lá. Eu vou lá e vou tocar nos bailes. E aí eu não preciso nem bater palma, mas eles botam um pratinho lá e vão botando a oferta lá, né? Mas, irmão, Deus tem uma vitória para os irmãos. É quando a gente fala igreja, é um irmão em particular. Deus tem uma vitória para o irmão. Uma vitória cabal na sua família, na sua vida. Deus dá uma vitória para o irmão. Pode ser que a sua enfermidade ele não cure. Pode ser que você nunca vai ter dinheiro. Talvez Deus não dê dinheiro para você, você não sabe cuidar. Por que ele ia dar um dinheiro para você se desgraçar na vida? Então é melhor você continuar trabalhando, procurando gastar aquilo que você ganha equilibradamente, porque ele tem uma vitória para você. Ele tem um plano para a sua vida. Você não lembra daquele hino, Deus tem um plano para cada criatura, para os astros ele dá o céu, para cada rio ele dá um leito, e um caminho para mim mostrou. Então a minha vida eu entrego a Deus, porque Ele tudo entregou por mim. Seja pois aonde for, seguirei meu Senhor. E eu vou com Ele, e o que Ele mandar, eu vou fazer. Porque eu sou servo dEle. E eu não tenho direito de tomar decisão alguma. Eu quero que Deus dirija a minha vida. Eu quero que Deus dirija a minha família. Deus dirija os meus filhos. Que é para a honra e glória dEle. Eu entro para dentro da igreja, eu entro para o santuário de Deus. Eu saio da igreja, eu entro no campo missionário para fazer a obra de Deus. Irmão Evaristo, essa semana, toda semana eu orei, só não telefonei para o irmão, porque eu vim aqui hoje para saber do Marcos, lá naquela região da Serra do Rio, que eu sei que ele ministra lá. Orei por ele, pela igreja.
Fiquei ansioso para saber. A irmã Daniel me contou algumas coisas, mas a gente fica ansioso. Mas eu sei que Deus tem um plano para aquela igreja lá, para a vida dele. Está sendo útil lá. Eu não ouvi, irmã. Ele está sendo útil lá. Amém, que bênção. Sabe lá, irmã? Então, às vezes eu penso assim, por que o Marcos foi para lá? Deixou tudo, no outro lugar, foi lá para aquele lugar. Deus tem um plano. Esse é o plano dele. É o plano dele para as nossas vidas. É o plano dele para a nossa vivência como crente no Senhor. E hoje, irmão, nós vamos participar da ceia. Então, quem sabe o irmão queira tomar uma decisão de um voto para Deus. Eu vou fazer um novo voto para Deus, um compromisso com meu Deus. Eu vou combater o pecado, eu vou fazer o que Deus mandar, eu vou ferir a terra, eu vou atirar as flechas contra o problema que eu tenho lá em casa. Fala na igreja, irmão, conta para as pessoas os seus problemas, para que as pessoas orem. Talvez você não consiga contar para todo mundo, você não sabe o que as pessoas vão fazer com os seus problemas, mas chama os seus irmãos particulares. Olha, irmão, eu leio um livro que é do pastor Ed René Kivitz, chama-se A Igreja do Ajuntamento. Nós estamos aqui agora, aí nós saímos lá fora e a gente vai embora, e não fala nada. Aí a gente sabe que o irmão tem problema, meu irmão fala assim para mim: irmão, pode orar por mim? Eu disse: ah, sim, pode orar, irmão, fica tranquilo que eu vou orar. Não vai orar nada. Gente em casa já tem problema, não vai orar nada. Então já faz ali na hora. O irmão pede. Olha, um dia desse, irmão, sem mentira nenhuma, eu estava na rua, encontrei com a irmã da igreja. E a irmã da igreja: ai, pastor, que bom que eu encontrei aqui. Olha como meu filho está sem emprego, meu filho está desesperado, meu filho vai separar da mulher e não sei o quê. Olha, não tem leite, não tem comida, não tem nada, está numa desgraça, meu filho. Eu queria que for orar. Eu botei a mão em cima da mulher e orei. E orei assim: Deus, tenha misericórdia desse menino, tenha misericórdia dessa família, tenha misericórdia dessa irmã. E comecei a orar. E aquela irmã dizia: amém, glória a Deus, aleluia. E ela estava tão entusiasmada. Quando eu terminei de orar, acho que deveria ter 12 pessoas. 12 pessoas. E aí todas elas falaram assim: o senhor é o pastor? O senhor olha por mim, o meu problema. Anotei aqueles nomes todos. Tem uma senhora, irmão, dessa, eu batizei um dia dele. Por quê? Porque estava na rua. Meus filhos ficavam loucos mesmo quando eu fazia isso. Eles queriam morrer quando eu fazia isso. Eu cantava. Pegar uma pessoa na rua que estava triste. Uma vez peguei uma moça chorando. Aí eu falei para ela assim: minha filha, o que você está chorando? Brigou com o namorado. Ela disse assim: antes fosse, o meu pai está mal na UTI do hospital. Eu disse: vamos lá então, vou orar por ele. Fui lá, irmão. Ganhei aquela família para Cristo. Todos se converteram. Lá no Rio Grande do Sul, no meu trabalho missionário. Aquele homem, a mulher, aquela moça e mais 3 crianças. Todos se converteram. Tive o privilégio de batizá-los. Só porque eu me comovi por aquela moça tão bonita de manhã, às 8 horas, chorando. Eu tinha ido buscar pouco. Levei ela em casa, tomou café e nós fomos lá. Por quê, irmãos? Deus te plano. Talvez eu não tenha feito muito no trabalho missionário, mas essa família, Deus me deu o privilégio de ganhá-la para Cristo. Agora, nós saímos daquela igreja, o irmão vai viajar. Mas o irmão sabe que ele vai viajar. Podia chegar e botar a mão e dizer assim: irmão, vou orar pela sua viagem. O irmão Ezequiel lembra, irmão, de um senhor que ia na nossa igreja, não lembro o que, Pedroso, alguma coisa Pedroso. E ele era da igreja, estava na igreja. Aí um dia, 6 horas da manhã, ele ligou. Domingo, na segunda: pastor, estou aqui em São José dos Campos com um problema no meu carro. Não, o que você está fazendo em São José? Não, estou indo para o Rio. Ele estava domingo na igreja, não falou nada. Via, era uma Brasília velha que ele tinha. Aí eu falei: irmão, faz o seguinte, 8h30 o irmão liga para mim, tá bom? Aí
Aí ele ficou lá, desde as 6 horas até as 8h30. Aí 8h30 ele ligou: ô pastor, então, assim, vai lá e liga o carro. Se ele pegar, o irmão volta e me liga. Eu demora uns 10 minutos, ele ligou de novo. Pastor, o carro pegou. O que é, pastor? É bobina. Esquentou a bobina desse carro velho aí e ele não pegou. Aí o irmão ficou esquentado, esfriou a bobina. Mas por que o senhor mandou esperar até as 8h30? Para o irmão aprender a falar isso na igreja quando o senhor for viajar. Para você falar para as pessoas: irmão, vou viajar. Aí o irmão tem vergonha de dizer que vai de férias, vai viajar. Parece que os irmãos vão ficar de olho grande nele. Que isso, irmão? Fala para os seus irmãos: estou com problema, estou com dificuldade. Uma vez uma moça chegou lá na igreja e falou para mim assim: pastor, eu estou com uma grande dificuldade.